Irmãos, eu quero mais uma vez lhes relatar algo que Deus me revelou. Mais uma palavra que o Senhor Jesus me revelou. O meu objetivo, como eu já falei em outros vídeos, ou em outro vídeo, é evangelizar, levar a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma. A alma do homem precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. É Deus revelando a sua vontade para conosco. Lá em Hebreus capítulo de número 1, versículo 1, diz que Deus antigamente ele falava pelos pais, ou aos pais, através dos profetas. Hoje, Deus nos fala através do Filho, pela palavra. Lá em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, está escrito assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ou seja, quem estava vestido de uma veste salpicada de sangue era Jesus, será Jesus. Isso vai cumprir ainda. Esse versículo é escatológico, ele é futuro, ele ainda vai se cumprir no finalzinho da grande tribulação, onde ele virá com seus santos, onde ele virá com seus anjos, para destruir o anticristo, o falso profeta, a besta, e também os aliados do anticristo. Aí as suas vestes ficaram salpicadas de sangue. E é Jesus a palavra, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha só, então a Bíblia, ela alimenta, a palavra alimenta a nossa alma. Eu quero ler com os irmãos ou com os amigos no Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém-nos cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados irmãos, isso é maravilhoso. E também para os judeus da época era assustador um judeu querer ser batizado, principalmente Jesus. Por quê? Porque para aquele povo, somente os prosélitos é que deveriam ser batizados. O que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa não judeu que se convertia ao judaísmo. Esses, para eles, necessitavam de ser batizados. Mas Jesus ensina que todos nós precisamos ser batizados. Batismo nas águas. Todos nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Ele mesmo falou para João. Ele deixou exemplo para nós. E o batismo nas águas representa, simboliza o sepultamento dos nossos pecados. É uma simbologia. O batismo por imersão, imergir. Quando a pessoa mergulha, quando o homem de Deus ele deita a pessoa nas águas, simboliza o sepultamento de nossos pecados, como eu já também tive essa experiência, muitos outros, e essa experiência ela é singular, é maravilhosa. Mas o que eu quero citar para os irmãos aqui, de mais importante também, é
que João, ele se opunha em batizar o Senhor Jesus. Ele, de acordo com o original, ele se opôs duramente. Ele resistiu duramente, ele não queria batizar o Senhor Jesus. Por quê? Porque João, ele chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve uma visão de Jesus diferenciada. Lá em Apocalipse 13, diz assim, que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. João teve essa visão do Cordeiro. E João, o Cordeiro, para ser morto no Antigo Testamento, ele deveria ser um Cordeiro inocente, um Cordeiro imaculado. E ele sabia que Jesus não tinha mancha, Jesus não tinha pecado e não tem. Jesus, até mesmo na sua idade juvenil, na sua idade já adulta, ele permaneceu sem pecado. Ele foi o único homem a cumprir os 613 preceitos da lei. O único, mas ninguém teve essa condição. E João, ele reconheceu, e ele viu, percebeu a impecabilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não precisava ser batizado, e João reconheceu isto. Mas o mesmo Senhor disse, para que cumpra a justiça, ele deixa que seja assim. Ele nos deixou o exemplo. Lá em Filipenses 2,5 fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, primeiro fala, Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus, ele era humilde. Ele tinha uma nobreza muito grande. Ele ainda é nobre, ele ainda tem uma nobreza extraordinária. Jesus, ele amava de verdade. Tanto é que Lucas, ao escrever o seu livro, o seu evangelho, ele o apresenta como um homem perfeito, um homem nobre. Talvez alguém ache que nobreza é a pessoa ser elegante, ou ser elegante é a pessoa ter o nariz empinado, né? Não fazer caso das outras pessoas, principalmente das classes desfavorecidas, mas isso não é ser nobre. Jesus nos dá o exemplo de nobreza, o exemplo de carisma. Ele sai pelo caminho e os homens que ele encontra no caminho eram homens pobres, cegos, aleijados, pobres, e ele os convida para a salvação. Ele veio para eles, ele veio para todos. Então Jesus ensina-nos. E eu quero citar 3 coisas que aconteceu no batismo de Jesus. Primeira coisa, nós temos Jesus sendo batizado. A segunda coisa que ocorre ali é o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo precisa estar em nossa vida. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Se ele não ocupar o seu lugar em nossa vida, outro ser vai ocupar. E esse outro ser chama-se Satanás. A outra coisa, o outro fenômeno que acontece nesse texto, nesse episódio, é a voz de alguém dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse texto nos mostra a Trindade em perfeita harmonia. A Trindade, ela, na criação do mundo, a Bíblia nos relata que eles estavam na criação do mundo em perfeita harmonia. Deus, ele arquiteta, ele projeta a criação do universo. Jesus coloca tudo em prática. Jesus cria todas as coisas. João fala que tudo foi feito por ele. E tudo que foi feito, tudo que se fez, nada foi feito, a não ser por ele. Tudo foi feito e criado por Jesus. E o Espírito Santo, na criação, ele pega tudo que foi criado, coloca tudo em ordem e vai concedendo, soprando fôlego de vida para todas as coisas. E
No projeto da salvação, a mesma coisa. No projeto salvífico da salvação, Deus projeta o plano da salvação. Jesus, ele coloca o plano em ação lá na cruz do Calvário. Quando ele abre os braços na cruz do Calvário e morre a nossa morte, ele põe em ação esse plano. E o Espírito Santo, no plano da salvação, ele age, convencendo ao homem, esclarecendo ao homem. Então nós vemos aqui também no batismo a perfeita harmonia da Trindade Santa, na criação, no plano da salvação e no batismo de Jesus. E o Espírito Santo ele continua convencendo os homens, esclarecendo a Escritura, fazendo com que os homens entendam, compreendam e se salvem. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo, a missão dele é convencer aos homens. É isso aí. Nós precisamos então ter em nossa vida a presença de Deus Pai, a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo que está hoje conosco. Tudo que fizermos é necessário fazermos no nome de Jesus, na direção do Espírito Santo, com a presença dele. A Bíblia relata-nos em Romanos 10:17 da seguinte forma: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É isso aí, ouça essa palavra, medite nessa palavra, divulgue essa palavra. E assim Deus estará te abençoando. Semeie, me ajude a semear, que Deus possa lhes abençoar em nome de Jesus. O meu abraço a todos.